Eu esqueci. Qual que é a frase mesmo? Que eu tenho que iniciar? Tô falando sério. Ah, espero que tenha gostado, né? Tá. Ah, vou ter que recuperar meu tom de pele. Já tô normal? Na medida do possível? Tá. Oi, gente, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer para vocês 5 poemas de escritores que me formaram enquanto leitora e que ajudam a entender um pouquinho da minha poesia. Eu espero que vocês gostem e se sintam inspirados. Tem uma observação que eu quero fazer, que é todos esses escritores que eu escolhi são escritores que eu conheci através dos livros didáticos e que eu tive acesso em bibliotecas públicas, porque na minha infância eu não tinha nenhum tipo de recurso financeiro para comprar livros. Então, por exemplo, Manuel Bandeira, não tem um livro de língua portuguesa que não tenha pelo menos um poema dele. Eu conheci todos esses escritores por intermédio da disponibilidade pública desses livros e eu também quero frisar a importância da escola nisso. Então, vamos lá. O primeiro autor é Álvaro de Campos, que é um heterônimo de Fernando Pessoa. É um dos autores mais importantes da minha adolescência. Eu acho que ele tem um viés tão dramático quanto eu tinha e ainda tenho. O poema dele que mais marcou a minha vida é o poema Lisbon Revisited. Ele fala sobre muitas coisas da nossa existência, do quanto você às vezes não se sente pertencente ao mundo, ao universo, às suas dores, os seus problemas de se encaixar. É um poema que diz muito sobre como é esse corpo no mundo e todos os desconfortos que esse corpo pode sofrer. Eu vou ler para vocês um pedacinho do poema. Não, não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas. Não me falem em moral. Tirem-me daqui a metafísica. Não me apregoem sistemas completos. Não me enfileirem em conquistas. Das ciências, Deus meu, das ciências, das artes, da civilização moderna, que mal fiz eu aos deuses todos. Se tem a verdade, guardem-na. Esse foi um pequeno fragmento do poema que marcou muito a minha vida e que diz muito sobre como eu escrevo. Eu me chamo de poeta das inquietações por tudo isso, por tudo que vai me transbordando e me fazendo questionar a sociedade em que eu vivo, eu mesma, como que eu me encaixo em cada uma dessas coisas e se é que eu preciso me encaixar. Esse poema, ele consegue fazer um apanhado de todos esses sentimentos. Lembrando a todo mundo que não é um ranking, tá? É só as opções que a gente escolheu aqui como as que mais inspiram a gente. O segundo autor é um autor também de muita emoção, Augusto dos Anjos, o único livro dele, Eu. Esse livro é interessante porque ele é um autor que ele é colocado naquele lugar de transição. Ele tá entre aquela fase do pré-modernismo e do modernismo. Então a gente não sabe ao certo em que lugar a gente encaixa o Augusto dos Anjos. E eu gosto dele porque, apesar de ser um livro de soneto que segue essa estrutura rígida, a temática dele é completamente diferente do que se abordava naquele período. Ele traz uma poesia científica e isso me toca de vários modos. Tanto por ele, apesar de seguir uma estrutura fixa, padrão, ele desconstrói nos temas da poesia. Então, ele não vai falar do amor romântico,
de modo muito fofinho e poético. Não. Por exemplo, Versos Íntimos, que é o poema mais conhecido dele, é um escracho. E esse choque que ele causa me comove bastante. Vou ler para vocês um pedacinho dele. Que eu esqueci de marcar. Vamos demorar um pouquinho procurando versos íntimos. Porque eu marquei outro poema, mas eu não vejo pra ele agora. Vou tentar marcar. Peraí. Achei, eu esqueci. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi a sua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem, que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Esse é o fragmentinho que eu escolhi para vocês de Versos Íntimos. O terceiro autor que eu trouxe, o livro é Libertinagem e Estrela da Manhã, de Manuel Bandeira. E o poema que eu escolhi é um clássico, Poética. Eu vou ler um pedacinho e depois eu falo sobre ele para vocês. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. E aí ele continua. Esse poema é um poema que, quando eu li ele, folheando o livro de língua portuguesa enquanto o professor de matemática dava aula, eu fiquei totalmente impactada, que eu era a adolescente rebelde, pelo menos interiormente, porque eu sempre fui aquela santinha. E nesse sentido, eu vi que a poesia tinha toda uma liberdade de criação, que era tudo que eu desejava naquele momento. Consegui me expressar com toda a liberdade que eu conseguisse. E foi a partir dele que eu percebi essa ruptura que a literatura pode proporcionar em relação aos milhares de padrões que a linguagem oferece, a linguagem acadêmica, a linguagem escolar, a linguagem que te coloca em várias caixinhas. E que a gente, enquanto leitor / escritor, a gente pode quebrar um pouquinho desses padrões. E foi a partir daqui que eu posso falar que começou a Jude, poeta das experimentações, em que eu podia criar, inventar, brincar com a palavra. Então foi por intermédio de Manuel Bandeira que eu descobri que a linguagem é brincadeira e que eu posso imaginar, inventar possibilidades para me expressar por intermédio dela. Ela não precisa seguir uma cartilha. Eu posso inventar uma cartilha e me expressar por intermédio disso. O próximo escritor, esse sim, se tem uma pessoa no Brasil que não conhece Carlos Drummond de Andrade, eu tenho que dar uma livrada nessa pessoa. Porque ele também é aquele escritor que não tem só um poema dele nos livros de língua portuguesa, do seu ensino fundamental e médio, mas tem muitos. Aqui, essa obra, que é Amar se aprende amando, nem tem meus poemas favoritos, porque ele sim é um escritor que eu acessei 100% por intermédio de biblioteca pública. Na biblioteca da escola, na biblioteca do centro da cidade, nos bazares, todo lugar que eu tinha para me conseguir ler livro de graça, tinha muitos livros dele. Então, eu só pude também comprar, meus livros depois que eu comecei a trabalhar após o ensino médio. Acho que nem na época do ensino médio, que eu estagiava, eu consegui comprar livros porque não sobrava dinheiro. Eu comprei mais quando eu estava fazendo minha graduação. Eu escolhi para vocês, apesar de ser um livro que fala de amor, e eu nem sou lá muito voltada aos temas de amor, mas é um poema bem interessante. Vou ler para vocês. O nome do poema é O Tempo Passa, Não Passa.
O tempo passa, não passa no abismo do coração. Lá dentro, perdura a graça do amor, florindo em canção. O tempo nos aproxima cada vez mais, nos reduz a um só verso e uma rima, de mãos e olhos na luz. E aí o poema continua. Com o Drummond, eu aprendi a ironia, que é você colocar seus pensamentos no papel e que tem liberdade, tem muita liberdade para escrever sim, mas quando você tem domínio da sua linguagem, você pode fazer muito mais. Então, Drummond é um escritor que brinca muito com a poesia livre, mas que dá para ver que ele trabalha muito na construção dos versos dele. Com Drummond, eu posso ter toda a liberdade que eu quiser, mas quanto mais eu dominar os códigos da minha língua, melhor eu vou conseguir brincar com a linguagem. Obrigada, Drummond, por isso. Agora, eu vou falar da minha musa, a mulher que me fez ter coragem de escrever, que é essa maravilhosa Ana Cristina César. Se não me engano, se não me falha a memória, que a minha memória é péssima, peço perdão por isso. O primeiro livro que eu comprei foi da Ana Cristina César, que foi o meu primeiro investimento em literatura. Ana Cristina, ela me toca em lugares diferentes. Ela me toca na questão do que é ser mulher, do que é ser escritora, sobre eu poder falar sobre os meus desejos, sobre o meu corpo, sobre a linguagem. Então, a Ana C, ela tem uma infinidade de temas que me interessam, a melancolia, a paixão, e com uma poética muito diversificada, ela é muito polifônica. Por isso que eu gosto bastante dela, entre os motivos que eu nem consigo explicar. O poema que eu escolhi é um poema que eu acho que ela é muito debochada, é uma coisa que eu acho maravilhoso, que é o poema chamado Soneto. Esse daqui eu vou ler para vocês todo, porque eu quero falar um pouquinho mais sobre ele. Poema Soneto. Pergunto aqui se sou louca. Quem quer saberá dizer. Pergunto mais se sou sã, e ainda mais se sou eu. Que uso viés para amar, e finjo fingir que finjo, adorar o fingimento, fingindo que sou fingida. Pergunto aqui, meus senhores, quem é a loura donzela que se chama Ana Cristina? E que se diz ser alguém, é um fenômeno mor ou um lapso sutil? Em Confissões, 31/10/1968. Com esse poema, a gente tem essa ideia do poeta, que ele pode ser sincero em relação aos seus sentimentos, mas como um bom criador, ele é um fingidor. Então, não vá nos livros procurar o autor, que talvez você não encontre ele, não encontre só ele, mas você vai encontrar a criação, vai encontrar arte, vai encontrar elaboração. Com Ana C, eu entendi essa brincadeira do poeta fingidor, que ela se inspirou, obviamente, em Fernando Pessoa, que fala muito disso, de que a gente tem total liberdade para mentir, fingir nos nossos versos. Você gostou desse vídeo? Então comenta aqui, me fala o que você achou, se algum desses poetas aqui também te inspiraram. Me fala qual escritor te marcou e te fez começar a escrever. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Deixa aqui o seu comentário. Espero que você tenha gostado e até mais.